Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje estou em um dia diferente por aqui, geralmente eu apareço nas quartas, mas hoje eu convidei uma pessoa para estar aqui comigo, a Marina. Boa noite para quem está chegando. Hoje nós vamos falar sobre essa série, na verdade uma minissérie, né, que é a Adolescência da Netflix. Para quem está chegando, boa noite. Hoje eu não vou estar sozinha, hoje eu vou ter a presença de uma psicóloga aqui. Quem já está entrando aqui, vocês assistiram a série? Vocês estão me escutando? A imagem tá boa? Esperar só a Marina chegar para poder... Ah, a Marina chegou. E aí, vocês já assistiram a série? Tem alguém aqui que já assistiu? Que está... Pronto, deixa eu aceitar aqui. Vamos ver se deu certo aqui. Acho que agora foi. Oi, Marina, tudo bem? Oi, Débora, boa noite. Boa Boa noite a noite. todos. Você tá me escutando bem? Tá me vendo? Tá super tranquilo. Ah, porque no Instagram tem mania de... Eu chamo as pessoas para fazer live comigo e de repente as pessoas não conseguem me ver durante a live. Ainda bem que deu certo. Obrigada, Marina, por estar aqui, por você ter aceito o convite. Vou deixar que você se apresente, conte um pouquinho aí da sua história. Foi um prazer, Débora, esse convite, né? Inclusive, teve que se ajustar aí para caber na agenda das duas, né? Diante do tema, né, muito importante, muito atual. E essa série, ela veio e trouxe muitas emoções, né? Mexeu muito com o sentimento dos pais, principalmente. Então, é um tema que vale a pena a gente tirar um tempo para poder falar sobre, né? Eu sou psicóloga clínica há 14 anos, né? E o meu foco maior dentro da clínica são os adolescentes, né? Adolescentes e adultos, jovens adultos. Então, eu lido semanalmente, né, com os adolescentes. Então, eu tenho essa experiência, esse convívio, eu sinto é, essa fase muito de perto, né? E aí a gente consegue correlacionar muita coisa que foi colocado ali na série, na vida, né, do cotidiano aqui nosso mesmo, real. A adolescência, nós que passamos por ela, eu costumo falar que parece que é uma montanha russa, né? São tantas emoções, são tantas mudanças ao mesmo tempo. Tem a parte cognitiva, tem a parte física, tem o nosso cérebro que está mudando, amadurecendo. É um turbilhão de emoções mesmo, né? E eu acho que principalmente agora, com a quantidade de informações que os adolescentes recebem, é tudo muito fácil, né? É tudo muito rápido. Parece que eles não precisam ter paciência para esperar nada, porque é só entrar aqui, é só acessar, é só mandar uma mensagem que alguém já vê de forma instantânea. E ao mesmo tempo que isso é bom, eu sempre falo que a tecnologia é boa, nos ajuda, tanto que nós estamos em cidades diferentes, podemos nos conectar, mas ao mesmo tempo, como que é, né, perigoso tudo isso? E essas mudanças, né? O que que você percebe aí no seu consultório? Como os adolescentes estão com tudo isso? É, eu falo que cada dia mais eles estão chegando ao limite de não suportar qualquer tipo de frustração, né? É como se tudo tivesse que ser imediato, é como se eles tivessem dentro deles a capacidade de saber o que é bom e o que é ruim para eles. É como se eles não precisassem de nenhuma orientação, né? E eles estão cada dia mais cheios de si, de eu sei o que é bom para mim, e isso acaba levando, né, para caminhos talvez que não dão certo. Acabam levando a caminhos que levam para lugares que, que não faz ali da pessoa, né, uma pessoa nobre, uma pessoa com caráter, uma pessoa íntegra, né? E aí é onde nós pais devemos cuidar não só na fase da adolescência, mas esse cuidado ele tem que começar a partir da infância, né?
partindo do princípio que nós somos seres biológicos, então nós temos a nossa genética, né, que pode, de uma certa forma, influenciar, né, para algum tipo de comportamento não positivo, né? Nós somos seres sociais, né? Então o nosso ambiente ele interfere muito também a nossa história de vida, o ambiente que a gente convive, né? O nosso meio social é muito importante. Então não é frescura o pai querer saber quem são os amigos, né? Não é, eles gostam muito de colocar como se fosse invasão de privacidade, É né? verdade. Então, assim, tudo deles tá invadindo a minha privacidade. E não é por aí, né? A gente pode sim invadir a privacidade, porque eles ainda não respondem por eles. Eles ainda não têm uma capacidade cognitiva, né, de ter ali sobre eles uma responsabilidade de saber o que que é melhor e o que não convém, né? Então, eu falo que na nossa vida, na nossa trajetória, o que faz com que a gente amadureça são realmente os desafios e os sofrimentos. Então, Exatamente. quando a Débora de 10 anos atrás, ela não tinha a maturidade que a Débora tem hoje. Então Com a gente tem, certeza. então a gente está em constante transformação. A gente nunca sabe demais, a gente nunca sabe tudo, a gente nunca sabe o suficiente. Às vezes a gente erra, não sabe o que que é o melhor para a gente. A gente tendo aí muita experiência vivida. Agora, um adolescente, a gente tem que trazer ele para a realidade, né? Em que ele não sabe de tudo e, e lidar, né, de uma forma acolhedora, né? E não aquela forma tão ríspida, né, que pode afastar aquele adolescente e não posso contar com a minha mãe, eu não posso contar com meu pai, porque eles não são abertos a me ouvir, né? E ao mesmo tempo que eles querem tanto essa liberdade, né? Mas tem a dependência, tanto emocional quanto financeira. E aí vem muito essa parte, igual você falou, que eles relatam muito isso, né, durante os atendimentos. De que, mas meu pai e minha mãe não têm conversa. Eu não tenho como me abrir, eu não tenho como falar. Eles não vão me entender o que estão passando na minha cabeça. E como que é importante nessa parte do diálogo aberto. Eu sei que muitos pais não tiveram o mesmo conhecimento que nós temos hoje, e eu sei que também é uma barreira muito grande para eles, mas ao mesmo tempo, essa série, né, a começar, né, a gente falar sobre essa série, e vocês também que já estão aqui, se vocês puderem falar, se vocês assistiram a série ou não, estão interessados. Ela, na verdade, é uma minissérie, são 4 episódios, e tão rica, né? Ao mesmo tempo, de tantas lições, de tanto. Eu não tenho filhos ainda, mas teve situações que eu me vi ali que eu falei, meu Deus, e se fosse eu nesse lugar? Como que seria, né? O que que eu ia fazer? Porque começa a série ali, eu ia. Primeiro eu achava que aquele policial era o filho dele, né? Que estava pedindo, e ele falando que era mais permissivo do que a mãe. Então também tem esse acordo entre os pais, né? Deles mesmos conversarem para depois como levar esse diálogo para os seus filhos de um comum acordo. E aí, de repente, não, era um outro adolescente que estava. E muitos aprendizados que dá para tirar dessa série, né? A série impacta a gente em vários aspectos, né? É, principalmente, eu acredito que o diretor ele quis levar a quem assistia a refletir sobre presença, porque ali a gente via uma família comum, uma família dentro de comportamentos comuns, adequados, né? E o pai, ele sequer imaginava que o filho, ele tinha tantos problemas emocionais, tantos complexos e sofrimentos dentro do próprio quarto. Então ele leva esse diretor, que inclusive o roteirista, ele também, ele atuou como pai, né, na Ah, eu série. ouvi falar sobre isso, então é verdade. É verdade. Ele atuou, né, como o pai, ele foi o roteirista. Eu acho que ele quis levar a pessoa que assistia nesse ponto, assim, qual está sendo a qualidade da minha presença na vida do meu filho, né?
Porque às vezes a gente está no mesmo lugar, mas a gente não tem presença. A gente não tem o contato, a gente não tem o interesse, Débora. É, Às vezes pelo cansaço, pelos problemas diários, e talvez, igual você colocou, né, por não conseguir intermediar isso aí, como que eu chego no meu filho? A gente acaba não tendo aquela presença real na vida do filho, né? Então, por isso que hoje acaba acontecendo muito dentro do consultório dos pais procurarem um psicólogo para o filho poder ter ali um espaço de escuta. E o psicólogo intermediar essas questões entre filho e pai, né? Entre filho e mãe. Porque hoje em dia são tantas coisas que fazem com que a gente se perca mesmo. E a gente tem que tomar um cuidado, porque em um momento ali da série, na verdade, todos os momentos da série, coloca os pais a se sentirem culpados totalmente pelo que aconteceu com o filho. Tanto que o pai, em um momento ali, colocou, né? Me fale a verdade. Você nossa, fez isso? aquele momento me Pode, doeu, assim, como pai, pode imagina, contar né? para mim. Pode contar para mim. E ele mentiu, né? Ele mentiu, olhou nos olhos do pai e falou: não, eu não, eu não fiz isso. Então a gente não pode desconsiderar que existem outros fatores que podem interferir naquela decisão daquele adolescente que tomou, né, o caminho que chegou. Não é totalmente culpa dos pais as decisões que os filhos têm. Não é, né? E a gente não pode desconsiderar que existe a sociopatia, né, que é um distúrbio, né, que leva a pessoa a não ter empatia pelo próximo, leva o outro a não ter a ética sobre o outro, sobre a pessoa, né, sempre pensando em si mesmo, em benefícios próprios, né, então a gente tem que levar isso em consideração aonde nós temos a parcela, é óbvio, nós como cuidadores, como responsáveis, né? Mas a gente também tem que pensar em uma série de fatores que pode ter levado aquele adolescente ali da série, né, em cometer o que ele cometeu. A frieza em que ele aí se coloca em alguns pontos. Então, às vezes ele tem ali um fator genético. E aí o ambiente em que ele convivia, que ele socializava, né, fez com que ele sofresse o bullying, fez com que ele sofresse, né, os preconceitos. E aí, então, desencadeou, foi assim o gatilho. Então, a gente tem que tomar cuidado, como pais, em desenvolver uma estrutura emocional para os nossos filhos, para que eles não desenvolvam gatilhos, né, que talvez estejam ali predispostos, pré-definidos, né? Sim. E não é uma certeza de que o filho vai desencadear aquilo, né? Quantas coisas podem ser mudadas antes de chegar a esse ponto, né? Muitas, muitas, porque ali na série fica bem claro uma coisa, um ponto. Existe uma outra filha, Sim, né? E a outra filha não tem nenhum tipo de qualquer situação emocional que leve a ela a desencadear algum sofrimento, né? é. Então, o que que mostra? Que um pai e uma mãe, eles podem criar filhos da mesma maneira, juntos, Mesmo e esses ambiente, mesmo ambiente e esses filhos, né, partirem para caminhos diferentes. Então, isso daí já é uma prova em que não é completamente culpa dos pais. A gente já se pune muito hoje em dia. Você deve atender muitas pessoas assim no consultório, né? sim. As pessoas se culpam, as pessoas se penalizam, né? Os pais já se cobram tanto. A gente já tem um processo de comparação tão grande que as redes sociais fazem isso com a gente,
né? A gente compara o tempo inteiro a mãe daquele coleguinha, né? Ou aquela realidade daquela outra pessoa, né? Que eu queria ter aquela vida, que vida boa, e às vezes não é isso, né? Então, quanto mais a gente focar na realidade do outro, menos a gente vive dentro de casa. Exatamente. E eu tava ontem, na hora que eu. Antes de ontem, quando eu comecei a postar sobre a nossa live, e aí eu tenho uma paciente que ela mora em São Paulo e ela trabalha com cinema. E aí ela me falando a visão dela sobre a série. E meu Deus, eu fiquei impactada assim, porque quando a gente pensa em produção, em cinema, eu pensei em qual câmera. Eu jamais imaginava que eles precisavam ter essa visão de comportamento da parte da psicologia, como cada personagem vai atuar, como cada um vai ser. E aí foi muito interessante como que ela foi trazendo isso, sabe? Aí ela falando, Débora, você percebeu que na verdade quem que era o principal era o pai? Porque tanto que não mostrou no final o julgamento do filho, né? Mostrava muito mais o comportamento do pai, às vezes no momento que ele tinha essas explosões e na hora que o filho vai conversar com a psicóloga, ele também tem esses momentos de explosão, né? E aí eu fiquei assim, meu Deus, realmente, a gente pensa que é só ir lá filmar, mas como que é importante, né? Alguém também ter essa outra visão. E aí você falando sobre essa questão, né, de uma criança ou adolescente, lá na série, o menino tinha apenas 13 anos. E no momento que os policiais entram no quarto dele, que ele acaba urinando, aí eu fico falando, meu Deus, aquele ali ele estava só sendo uma criança que precisava ser acolhida, que não tinha noção do que fez. Não sei que no momento que ele está conversando com a psicóloga, parece que ele, em momentos, ele é muito frio, ele sabe do que fez, mas não assume abertamente. Mas naquele momento ali do quarto, ele era só uma criança que estava desprotegida, que não sabia o que fazer, o que agir diante, né, de como que é o quarto, que às vezes os pais acham que não, meu filho está seguro, ele está bem ali no quarto, tá tudo certo. Mas o que está passando ali no computador? O que tem, né? Com quem que ele está conversando? Essa questão do bullying. Nossa, como aparece aqui no consultório, eu imagino para você também, essa questão do bullying, como isso é forte. E às vezes as pessoas não, mas e como que é esse impacto hoje, né? Nos dias atuais, como que esse adolescente percebe isso? Deu uma travadinha aqui, Débora. Travou? Voltou? Travou. Agora voltou. No final aqui você fez uma pergunta? Eu tava falando sobre essa questão do bullying, né? Como que é, como que cada um reage, que deve aparecer muito pra você, né? É, é, assim, e são coisas que a gente não precisa ir muito profundo, não. Acontece até, por exemplo, de um grupo de amigas falar, não, a gente não quer mais você no nosso grupo. E ali, aquela adolescente, ela sente assim, o que tem de errado comigo? O que eu preciso fazer para entrar nesse grupo? O que eu preciso me submeter? Né? Então, isso aconteceu recentemente, aonde uma adolescente, né, ela chegou no meu consultório porque as amigas dela não queriam mais ser amigas dela. O que que tinha de errado com ela? E aí eu pensei, e se a gente pensasse o que tem de errado com elas? Exatamente, porque tem que ser com ela, né? Né? Porque isso já mostra características daquele grupo que não são saudáveis. Como assim? Hoje você serve para ser minha amiga, amanhã você não serve. Será que vale a pena a gente ter amigas nesse perfil, né? Onde a gente vai ter que viver ali pensando se está fazendo certo, se está fazendo errado, se está fazendo o que ela quer, né? Se está fazendo o que o outro quer para você ser permitido ali naquele meio, né? Então, é trabalhar é, dentro dessa questão rasa, a gente vai para o profundo, né? Em trabalhar a autoconfiança, a autoestima, para que aquela adolescente ela olhe para ela e ela veja alguém que tem valor, né? Que ela veja alguém ali
que ela é importante, porque ali na série é como se a todo tempo levasse a gente a pensar assim, cadê a resposta disso tudo? Porque o nosso cérebro, ele é condicionado a ter a sensação de, cadê a resposta? Né? Por que que ele fez Será? isso? Por que que ele fez isso? Né? Então a gente tem que pensar assim, por que que ele fez o que fez? Né? Aquele choro do pai no final, aquilo me tocou de uma maneira que não parecia ser ficção. É. Parecia de fato algo muito real, né? Eu até procurei se era baseado em fatos reais, né? Mas agora que você falou que ele era o roteirista, faz um pouco mais de sentido. Porque ele realmente entrou na história, né? Ele entrou e assim, mostrou ali, né, como as escolhas elas podem nos levar para situações diferentes. Como é importante a gente não normalizar o que não é bom, porque hoje em dia tá tudo ficando tudo muito normal. Nossa, você chegou num Então, ponto importante. Por que que as pessoas estão querendo normalizar tudo, né? é como se a gente quisesse normalizar o que não é adequado. Então, os pais Exatamente. muitas vezes passam pano no, né, assim, no que os adolescentes fazem, finge que não estão vendo o que o filho está fazendo, né? Ou então vai deixando, não, só mais essa vez. E aí vai crescendo em uma proporção as situações que depois o pai perde o controle. Hoje nós temos adolescentes, é comum adolescentes de 12 anos já irem para a noite, voltarem de madrugada, fazerem uso de bebida alcoólica, de cigarro. Então, assim, um adolescente de 12 anos está exposto a isso tudo, cadê o pai? É. Alguém permitiu que ele começasse. Alguém normalizou isso daí, né? Então, é nesses pontos que nós temos que ficar atentos, né? Eu, como pai de um adolescente, o que que eu tenho que fazer? Qual o meu papel? Como que eu tô, né, vivendo e colocando esse papel ali de responsável? Porque isso aí a gente vai adquirindo a confiança e o respeito é desde a infância. Uma coisa que eu falo com os adolescentes: sua mãe é legal ou ela é chata? Aí todos falam, né? Ah, ela é chata. Então dá parabéns pra ela, porque ela tá sendo uma boa mãe, né? Porque eu falo, tem um negócio que a gente coloca aí de normalizar, né? Tem um negócio de meu filho, eu sou sua melhor amiga. Não, você não é melhor amiga do seu filho. Amigo é outra coisa. Você é muito além, você é muito mais. Você é mãe, você é pai, né? E o amigo, o que que o amigo gosta de fazer sempre? É agradar, né? É agradar. E a Tem gente momentos que não você vai tem, agradar e tem e a momentos gente que não, não vai. e a gente não tem esse papel de agradar sempre. Não tem como. Sim. A gente está, né, criando, educando um ser humano. Então, a gente vê o que que é desafio é depois de ter filhos e ter que pensar, meu Deus, existe aqui um caráter a ser formado, né? Quais Sim. são é, as virtudes necessárias para se criar, né? Para a pessoa, aquela criança ali crescer com a humildade, com a responsabilidade, né? Com a educação, né? Com a fortaleza, né? Para a pessoa ter uma base, ter um pilar. Porque a criança, se ela for crescendo sem uma referência, ela vai se tornar um adulto totalmente instável, inseguro, Sim. incapaz, né? Agora, a criança, que desde a infância ali ela é criada dentro de um seio familiar que oferece para ela esse suporte, né? Social, ambiental. Então, os nossos filhos eles não começam a ter amizades erradas dentro da nossa casa, a não ser que a gente
permita. É. Então, é nesse ponto principal que a gente tem que ficar atento. Eu falo com os pais aqui, no consultório, eu falo, vocês não podem entrar nessa competição com o passado de vocês, porque parece que eles querem competir o tempo todo. Eu não tive isso, meu filho tem que ter. E então eu sofri muitos nãos, eu apanhei, nossa, então hoje eu não quero fazer absolutamente nada disso. Mas Uhum, será que certas, eu sei que não é tudo que você passou que você tem que replicar, mas ao mesmo tempo, será que não foi um não que te ajudou a lidar com uma frustração? Não foi alguma coisa naquele, no agir do seu pai, da sua mãe que fez esse adulto ser hoje, que você uhum, é hoje? Então, mas que ao mesmo tempo você saiba construir esse futuro mais saudável. Porque, nossa, esse momento da adolescência que você está construindo essa identidade, e muitas vezes você acha que você tem a sua identidade, e na hora que você depara com uma situação, você fala, opa, não, ainda tem algo para ser construído aqui dentro. Agora imagina isso dentro de um adolescente que está começando o mundo, é o corpo que tem essas mudanças, e aí vem tudo ao mesmo tempo. E aí, aí tem ainda essas ambiências, né? O lugar que você está. Aí você precisa socializar, mas aonde que você está socializando? Que tipo de referência que você está tendo? E muitas vezes o adolescente passa 12 horas sem ver o pai e a mãe. E quando vai ver, é mais ali na escola. E aí entra essa linguagem que na série fala muito, né? Da linguagem dos adolescentes, um símbolo. O que que um símbolo pode significar? O que que um símbolo pode dizer sobre você? Quem que você é? Determinar isso na sua vida a ponto de você fazer um crime como esse é algo assim surreal, né? Só que ao mesmo tempo não é algo que não está acontecendo, não é ficção, isso é realidade, isso acontece. Então, com os adolescentes, quando eles chegam aqui, eu gosto de fazer essa brincadeira de e aí, o que está acontecendo no momento? Me atualiza aí, porque, sabe, né, a tia tá mais velha, então você pode me dar uma atualizada para eu não ficar tão brega aí no meio de você? Mas é uma forma de se conectar, porque realmente você não sabe. Hoje tem uma linguagem, amanhã tem outra, e aí você fica realmente perdido, né? é. A questão da gente aprender a lidar com a frustração é muito importante, desde a infância. Porque às vezes o que a criança nos pede é algo totalmente acessível. Mas a gente tem que pensar se aquilo ali vai agregar para a vida dela ou não, É, né? Então, lança. Na nossa época era boneca, né, Débora? Hoje não é mais assim. Hoje é outras coisas, né? nossa, cada Assim, boneca. Quando você abriu o mas olho, eu já tava feliz, né? Barbie. Imagina se a gente tivesse tido todas as Barbies. A gente ia crescer sem aquela sensação de que a gente vai falhar, que a gente não vai ter, que a gente não vai conseguir, né? Então, aquela pessoa, aquela criança que ela cresce em um ambiente em que tudo pode, um dia essa conta ela vai chegar, Sim. porque a gente vai moldando o caráter, né? Então, muitas vezes aqui eu tenho dois filhos e a minha já tem 7 anos. Ela já sabe pedir com a maestria, sabe? É assim, profissional. Só que ela recebe muitos nãos, porque a vida vai fazer com que ela receba muitos nãos no decorrer. E vai fazer com que ela não desista. Porque esses conflitos, eles aparecem por quê? Não, você não vai sair. Ah, mas você sempre deixou eu sair, por que que agora você não vai deixar mais? É. Entende? Ah, mas você sempre me deu tudo, por que que agora você está começando a não me dar? Então, a gente tem que começar isso na infância, né? Hoje pode, amanhã não pode. Hoje tem, amanhã não tem, né? Para que eles entendam que eles vão passar por dias bons e por dias ruins. Não existe isso só do pico, né, de coisas boas. A gente vai ter sofrimento. E às vezes a gente fica querendo com que a criança não sofra. Isso acontece muito na casa de vó.
né? Então, assim, casa de vó tudo pode, casa de vó, aqui não é a casa da avó, né? Então, deixa a avó estragar a criança, mas você, ali no seu papel, né, de construir esse caráter, a gente tem que ser mais rígido, no sentido Sim, de. Porque, assim, Débora, às vezes, a gente toma algumas decisões pelo cansaço ou por outros fatores externos. Por exemplo, eu quero muito conversar com uma amiga. Estamos em um lugar e meu filho não me deixa conversar. Aí o que que a gente faz? Toma o celular, fulaninho. mais fácil. É mais fácil, né? Ah, tô cansada e não me deixa em paz. Ah, não, assiste um desenho aqui. E aí vai. É Então, só uma vez. eu falo muito sinceramente, Débora, independente de religião, eu sou cristã, mas se chega uma pessoa em mim e fala assim, eu não tenho vontade de ser mãe, aí eu falo, então não seja. Você não precisa ser mãe e depois aquela criança nascer ali e sofrer uma vida, né? Porque existe isso de muitas pessoas que não têm o perfil, que não têm a entrega, mas por um padrão social acabou Uma cobrança engravidando, da sociedade. cobrança. Então assim, você vai ter só um. Se você dá conta de um, você vai ter só um, né? Então, assim, isso dentro dos aspectos, né, socioemocionais, tirando aqui a religião de lado, né? É, então, a gente tem que ficar atento a esses aspectos. Então, muitas pessoas, uma dúvida que sempre aparece, Marina, a gente deixa usar a tela ou não, Nossa, né? essa Porque pergunta deve ser toda semana alguém pergunta isso pra você, né? toda semana. Aí eu volto à pergunta. Dentro da sua realidade, é possível viver sem a tela? Isso. Nossa, isso é verdade. É igual a alimentação, né? Ah, meu filho só come isso, mas como que é a sua realidade em relação à alimentação? Porque se você colocar uma pizza para você comer e querer que ele come um legume, até eu vou querer a pizza. Então é como isso faz todo sentido que você acabou de falar, né? Então, a gente mas a minha mãe ficou o dia inteiro no telefone. Tem adolescente que fala. Minha mãe fala que é o trabalho dela. Mas será mesmo que a gente fica o dia inteiro com o telefone a trabalho? Só o A gente trabalho, né? sabe que não. A gente sabe que não, né? Então, dentro do que você é o que você pode oferecer. Então, por isso que muitas pessoas, elas vivem uma mudança assim, nasce um filho, a vida daquela pessoa se transforma, porque ali já não é mais o seu querer, né? Existe ali um outro ser, uma responsabilidade. Então é isso que a maternidade, a paternidade, ela vem transformar. É impossível você ter um filho e continuar sendo a mesma pessoa. Algo dentro de você vai se transformar. E como transforma, né? Eu vejo assim, uma mulher antes de ser mãe, depois que é mãe. Nossa, como a mudança dá pra ver nitidamente. E aí hoje eu postei uma caixinha de perguntas e aí uma pessoa me perguntou sobre assistir a série com seu filho, né, adolescente. E aí, qual que é a sua indicação? Você indica que assista ou não? Algumas pessoas me perguntaram isso também já, né? Que é a dúvida. Essa é uma série que ela foi feita para os pais assistirem ou foi feita para assistirem juntas ou o adolescente assistir sozinho, né? Então, eu falo que vai depender muito da idade do adolescente, da maturidade desse adolescente, né? E do espaço ali, do ambiente que ele vive. Então, não adianta eu querer colocar uma adolescente de 11, 12 anos, que não tem a maturidade para entender o que desenvolve ali na drama, né?
no drama, se ele não tem condição cognitiva de compreender aquelas situações, né? É, eu vi que eles deram quase que um episódio todo da psicóloga com o adolescente, Isso. né? E é bom deixar claro aqui que aquela psicóloga ali, ela estava sendo uma psicóloga perita. É Ela diferente estava a ali, abordagem, né? é diferente a abordagem. Então ali ela estava tentando, né, recolher informações para o processo. Então tudo ali realmente, de fato, aquela abordagem ela pode ser feita daquela maneira, conduzida daquela maneira, para que instigue a pessoa a falar, né? Tanto que no final ele explodiu. Ele acabou, né, colocando ali tudo para fora mesmo do que sentia, do que viveu, do que sofreu, né? E do que fez ele tomar as atitudes que ele tomou, né? Então, um psicólogo clínico, ele tem uma outra função. A gente não está ali para laudar para um processo. A gente está ali para tentar reconstruir, para tentar acolher, para tentar rever um novo caminho, uma nova esperança, um novo olhar sobre a vida, né? Uma vida que traga tanto o acolhimento, a esperança, a alegria, como também traga o processo de aprendizagem em meio ao sofrimento, em meio ao caos, em meio a situações que estão fora do nosso controle. Não adianta a gente querer que a nossa vida seja desenhada da forma que a gente quer. A gente tem que fazer o nosso papel para que quando vier, né, as situações conflituosas, difíceis, tristes, a gente ter um amparo, uma base, uma esperança. Porque uma pessoa, um adolescente de 13 anos que comete o que ele cometeu, da forma como ele cometeu, né? Ele ali ele já estava sem esperança de ser alguém na vida. E a gente tem que tomar esse cuidado com os nossos adolescentes. Você Qual tem 13 tipo, anos, né? qual tipo de esperança a gente está plantando na vida dos nossos filhos? Porque se a gente fica falando só que o mundo que não tem mais jeito para o mundo, que tristeza desse mundo, a gente está plantando um negativismo muito grande. É. Né? E eu gosto sempre de, quando pessoas chegam para mim com esse negativismo todo, eu sempre gosto de falar assim, nossa, mas eu conheço muita gente boa. Tem muita gente boa ainda no mundo, Ou se tem. né? Então, eu acredito muito que tem mais pessoas boas do que ruins. Então, a gente tem que buscar estar perto dessas pessoas. Eu não sei se você viu os comentários aí, mas tem uma pessoa que perguntou se seria interessante passar para alunos da rede estadual, alunos de periferia. Eu acho que se não tiver um amparo ali de um objetivo, de um projeto, de um responsável, um psicólogo responsável, né? Eu acho que não convém. Passar por passar, eu não passaria. Esse Agora, suporte pós-série, né? Depois passou a agora, série e se agora. vier, né, junto com um suporte profissional, né, em algumas situações, em algumas escolas tem psicólogos. Eu não sei como que é na situação dessa rede estadual, porque às vezes é uma psicóloga só por região, né? Então fica mais complicado, mas talvez um trabalho aí de um estágio junto à faculdade de psicologia da cidade, né? Mas que tenha um embasamento assim de um projeto mesmo, de início, meio e fim, para que aqueles adolescentes eles entendam as consequências dos seus atos e das suas escolhas, trabalhando mais por essa vertente. Ela respondeu que tem psicólogo.
Então, é trocar uma ideia com o psicólogo, né? E criar aí, né, um projetinho de início, meio e fim para trabalhar isso daí, principalmente no sentido de escolhas e consequências. Exatamente. Hoje uma mãe me perguntou, ela falou, Vicky, você acha que vocês vão falar sobre a série hoje? Aí ela falou, Débora, tá, então meu filho tá ali no quarto. Um caminho seria deixar a porta aberta, e aí eu vou resolver isso no meu filho. Aí eu falei, eles usaram só o quarto para mostrar como um cenário dentro da casa, né? Que o filho estava ali próximo, as coisas acontecendo, só que, independente do quarto, ou que seja na rua, ou que seja na escola, se não houver esse diálogo, se não houver esse acompanhamento de perto, isso vai acontecer em qualquer cômodo, isso vai acontecer aberto, isso vai acontecer fora de casa. E o importante é isso, né? Você ter esse diálogo, é entender o que seu filho está passando, procurar apoio profissional, com certeza, mas o principal é dentro de casa. Como é ruim você não ter coragem de se abrir com quem você está ali próximo, né? De você querer falar e achar que não é escutado. Débora, a gente tem que ficar muito atenta aos sinais. Uma vez eu fiz um vídeo falando sobre o uso do moletom nos adolescentes. E muita gente comentou: nossa, mas eu não imaginava que era por isso. Então a gente vê o uso indiscriminado do moletom mesmo em dias quentes, nessa fase da adolescência, né? Então, um ponto é que esse moletom, ele pode trazer um acolhimento, né? Como se fosse ali uma proteção, um acolhimento. Outra situação é que esse moletom ele pode ser usado para esconder alguma coisa. Ou é um braço que ele acha feio, ou é um capuz porque ele acha o rosto dele feio, ou talvez a automutilação. Já Há um vi isso tempo acontecer. atrás, há um tempo atrás eu atendi uma mãe que a maior dor dela foi que ela não viu que a filha estava se automutilando. Então a gente tem que ficar atento aos sinais de como esse adolescente está dentro de casa, né? O semblante, as emoções, as vontades, porque o adolescente, ele tem praticamente só duas polaridades. Ou ele vai para a rebeldia, ou ele vai para a melancolia. Então, ou o adolescente ele está muito rebelde, reclamando de tudo, desafiando muito os pais, né? Ou aquele adolescente está ali na melancolia dentro do quarto, deprimido, no silêncio, né? Cabeça baixa. Então a gente tem que ficar atento a esses sinais. A gente tem que ficar atento, porque pode acontecer muito de ele estar ali demonstrando de alguma forma sem ser a fala. E é um pedido de socorro, né? É, Muitas vezes. E ele não sabe como pedir. e ele não sabe como pedir, né? Então, a gente tem que ficar atenta a essas situações. Alguém que perguntou por que usam tantas roupas pretas. Não sei se é. Eu acho que vai muito do grupo, Assim, porque a gente sempre percebe que os adolescentes, eles acabam se identificando e indo para um grupo. Então, tem o grupo que só usa roupa preta, tem aquele grupo que só usa roupa alternativa, tem o grupo que é só do teatro, tem o grupo que. Tem os grupos. Então, é ruim o meu filho estar em um grupo? Não. É super saudável. Ruim é que se ele não se adequasse e encaixasse em algum grupo. A questão é a qualidade desse grupo, é. né? A qualidade desse grupo. Agora, é, roupa preta vai na mesma vertente do moletom, né? Pode ser uma caracterização de uma representação do que ele acha que ele é, né? Então, assim, a minha energia é essa. Eu ia pensar bem por esse lado, né? O que eles estão carregando ali naquele momento. É. Tanto que, assim, os nossos comportamentos, eles são muito afetados e condicionados por traumas que a gente já viveu.
né? Então, assim, às vezes a gente não imagina que algo mexeu tanto com a gente como mexeu. Então, assim, você no consultório, com certeza, ao ter aquele toque ali no adolescente, você percebe traumas que ele sequer imagina que ele guardou. Sim. E Então, aí, é o que que uma. esse trauma acaba desencadeando para ele, né? É. Então, eu falo que a gente tem que tomar cuidado, porque viver acumula emoções. E qual emoção que a gente está permitindo ficar na nossa vida, Sim. E as né? emoções são importantes para o nosso corpo, né? Não precisa falar que todas são ruins, mas o equilíbrio delas, né? Como que elas O estão sendo equilíbrio delas. se mostrando no momento? É. Como que. Não existe só ansiedade ruim, É, exatamente. né? Existe a ansiedade que ela é positiva, que ela é saudável, né? Até o medo, existe o medo que ele é positivo. Sim, nos Aquele protege, né? medo aquele medo de não vou correr muito na rodovia, aquele medo em, nossa, eu vou chegar mais cedo, porque senão eu vou chegar, eu não vou entrar na hora certa do evento, da situação, vou me programar. Então, assim, tem coisas, a gente não precisa tirar tudo do nosso filho. Ai, meu filho é ansioso. Qual o nível dessa ansiedade? Né? Porque senão a gente fica querendo ali, ele é muito ansioso, eu vou lá e faço por ele. E aí a gente Sim. não tá deixando os nossos filhos enfrentarem o mundo. É. Os pais dizem, Então a deixa que eu gente resolvo. Eu que é, vou lá. e nisso de proteger o filho, a gente acaba não preparando ele para o mundo. O E o mundo, mundo não tem piedade nenhuma, né? nenhuma. Então, assim, a forma como eu educo meu filho, eu estou preparando ele para viver sem mim? Isso é uma excelente reflexão, né? Estou preparando ele para viver sem mim? Ele conseguiria viver sem mim? Né? Então, é mais sobre isso, né? A importância da gente não ficar com medo de tudo e nos colocar como culpados de tudo. É, a série, ela acaba sem nos dar muitas respostas. E ela finaliza ali colocando aquele pai e aquela mãe como os únicos culpados. Então, que a gente não leve isso para as nossas vidas, mas Sim. que a gente leve a certeza de que se a gente não cuidar dos nossos filhos e não ficar atentos, outras coisas podem acontecer, tomando o nosso lugar. Outra coisa assim que eu acho importante falar também é que a série mostra uma família perfeita, né? Os pais estão casados, tem uma estrutura boa, tá tudo teoricamente certinho. E acontece muitas vezes, já tive pais me perguntarem, Débora, tá, a gente se separou. E você acha que isso vai influenciar meu filho? As atitudes que ele vai ter, como que ele vai ser, que adulto que ele vai ser? Eu falo, depende de como vocês conduzirem isso, porque às vezes tem pais separados que eu tenho contato aqui no consultório, que eles dão um suporte para os filhos e super importante, um suporte incrível. E outros têm os pais que moram juntos, que é tudo para ser tudo perfeito e ao mesmo tempo não é. Então eu achei também interessante essa parte, né, dos pais estarem ali juntos, só que ao mesmo tempo tantos problemas acontecendo no ambiente daquele, né? É, com certeza. A energia do lugar, ela se transforma. Ela se transforma. Então, a gente tem que cuidar de nós mesmos, né? Para a gente cuidar do outro, para a gente ficar atento ao outro. Então, olhar para a gente com individualidade no sentido de como eu estou cuidando de mim para eu poder cuidar do outro. Como que o meu filho me vê?
Isso. Então, para quem tem um adolescente em casa, faça essa pergunta para ele, né? Fulano, como é que você me vê? Ele vai falar, né? Ah, mas você reclama de tudo, você sempre está ocupada, você nunca tem tempo. Ah, mas você fica muito em casa, vai ser feliz, vai fazer alguma coisa. Ah, mas você Isso, só né? fica triste, você só chora. Porque eles Alguma são coisa eles vão falar. adolescentes que você não pode escutar eles também, né? Às vezes eles têm muito a ensinar. Tem, Às vezes eles observam. E às vezes as mães veem, ah, você precisa dar um jeito, você precisa ajudar. Aí eu falo, para tudo. Não vamos começar por ele, não. Vamos conversar por você. Porque é, se você não se cuidar, como que você vai conseguir cuidar dele? Então, muitas exatamente. vezes eu tenho que fazer essa pausa aqui e falar, não, não é o momento dele. É o seu momento agora. Exatamente. A gente não pode desconsiderar esse olhar voltado para o nosso autocuidado, né? É importante a gente ter esse autocuidado e perceber como que esse adolescente fica quando a gente fica bem, Nossa, essa é uma ótima avaliação, né? né? Vai ter respostas, vai ter respostas, né? Tanto verbais como comportamentais. E às vezes o comportamental fala bem mais alto, né? Falo. E uma coisa que a gente não pode passar batido, Débora, é a questão da repetição. Porque o Nossa, adolescente, é assim, você fala uma coisa agora, daqui 20 minutos ele já está fazendo tudo de errado de novo. E aí nisso os pais cansam, né? E muitos deles ganham pelo cansaço. Então, a gente tem em mente que se a gente que já é adulto e a gente erra até hoje, o adolescente ele vai errar e vai precisar da gente repetindo, incansavelmente, até que ele aprenda. não Até pode que ele desistir, aprenda. né? E tem muitos que Não falam, pode não, vamos pedir desistir. mais não, porque eu Não peço, pode. faz tudo diferente. É. Por exemplo, eu tenho um paciente que a mãe falou assim: Marina, avalia para mim o cognitivo dele, porque não dá para acreditar que eu peço, fulano, deixa a porta aberta. E ele passa lá 2 minutos, fecha a porta. Todos os dias a mesma coisa, né? Então, assim, tá ali, namorado e tudo, e a mãe querendo, olha, você não vai ficar de porta fechada aqui com seu namorado. Aí vai lá e fecha a porta. Então, assim, se ela cansa e diz, ah, não vou falar mais não. Aí acaba o quê? Aquele adolescente, ele acaba ganhando ali, falando, não, é só eu fazer contra. Ela vai cansar e eu vou Uma hora ganhar. ela cansa. Uma hora ela cansa, né? É Uma hora ela verdade. cansa. Então, assim, está no quarto, precisa da porta aberta. Ele não respeita a porta aberta, vai chegar um momento em que ele vai perder o quarto. E não você vai perder a sua voz. Agora vocês vão ficar na sala, não vai ter quarto. Pronto. Pronto. Então, o que está acontecendo hoje em dia é uma inversão dos papéis e uma Demais. inversão de liderança, né? A gente não pode deixar os nossos filhos dominarem o que é certo, o que é errado e as nossas decisões. Eu já tive adolescentes aqui que não conseguem ficar uma hora comigo aqui dentro sem estar com o celular na mão. Porque vira uma agressividade, como se fosse mesmo os papéis invertidos. Exatamente. Nossa, Maria, eu nem percebi. Você acredita que já vai fazer uma hora que nós estamos aqui? É um tema que há É muita muita coisa para coisa. ser dita, né? Então, a gente tem que ter esse olhar cauteloso. E, e não só na adolescência, mas assim, o meu recado é muito assim,
para os pais de crianças, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado. Existem pessoas boas, famílias boas, né? E a gente tem que ficar atenta a quem, né? Como a gente está criando os nossos filhos, qual a qualidade familiar, né? Qual a qualidade da presença que a gente tem, né? Não pense que é Na uma nossa família. criança que não vai entender o que você está falando, entende. Se um bebê entende, imagina Entende? uma criança. Entende e sente, né, Débora? Que é coisa mais profunda, né? É. Me coloco à disposição para quem quiser fazer alguma pergunta depois, né? Pode me procurar via direct, que eu estou aqui disponível para poder, né, orientar, responder, tirar alguma dúvida. E me coloco à disposição, Débora, quando precisar, quando quiser fazer outro tema ou uma extensão desse tema, né? Estou à sua disposição aí para poder fazer mais lives e estarmos juntas em Pode outros ter momentos. certeza que abriu um leque aqui de oportunidade de temas, muita coisa, né, que tem para ser É, dita. E às vezes nós que estamos aqui no dia a dia, tendo contato com esses adolescentes, com os pais, para nós é muito normal muitas coisas, né? Mas às vezes um detalhezinho que nós acabamos dando de dica, alguma coisa, faz toda a diferença para uma família, né? E aí essa. Débora, as coisas acontecem nas pequenas situações, não é nos grandes eventos. É no dia a dia, é em um momento assim, são nas pequenas coisas. Tanto pro lado alegre, quanto pro lado, né, do sofrimento e da decepção, da frustração. Então, é uma forma como a gente reage a, a uma conquista de um filho. Que pra gente, às vezes, nossa, você dobrou esse papel, mas pra ele ficou ali horas tentando dobrar aquele papel para fazer aquele avião. E para te impressionar de alguma forma, né? É. Então, se ali aquela criança ela não é validada, a gente pode estar abrindo muitos traumas. E outra pessoa vai validar. E vai validar em atitudes que não é Ou o melhor. ela vai ficar procurando depois, né, essa validação de que eu não sou alguém que merece, alguém que tem valor, alguém que tem, que vale a pena. Porque a minha mãe, que é minha mãe, não viu o meu valor. E aí entra aquela questão do pertencimento, né? Que aí ele vai precisar fazer coisas absurdas para poder ser pertencente a algum lugar. Exatamente. Nossa, Marina, foi muito boa a live. Pelo que as pessoas estão comentando aqui, acho que todo mundo gostou também. Obrigada por todos vocês que estiveram aqui. Teve uma pessoa que perguntou se a live vai ficar salva. Vou deixar salva aqui sim. E aí vai aparecer no meu perfil e da Marina. Então, para quem chegou depois, quiser assistir. Mas eu só tenho a agradecer mesmo, Marina. Obrigada por você ter aceito o convite. Quando eu assisti a live, eu já vi você falando sobre essa série também no seu Instagram. Aí logo veio você na minha cabeça. E eu sei que você trabalha com adolescentes. Eu falei, não tem outra pessoa melhor para poder chamar para estar aqui comigo para falar sobre essa série. Obrigada por cada um de vocês que estiveram aqui. Obrigada pelo carinho. E pode ter certeza que nós vamos repetir, sim. Vamos falar sobre outros temas, que tem muita coisa para ser dita. Um abraço, Débora. Um abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo para Até. vocês. Tchau. Tchau.